Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E eu quero pedir para você assistir esse conteúdo até o final. Porque eu quero dizer uma coisa também. Tem pessoas do meu seio que dizem que eu sou muito detalhista. E eu sempre respondo o seguinte: é nos detalhes que se ganha, que se perde. Por que eu estou dizendo isso? Porque temos uma imprensa que cotidianamente procura demonizar um governo que está dando certo. E evidentemente que isso está repercutindo até nos democratas, nos republicanos, nas pessoas de esquerda, que pode estar já começando a ter um certo desânimo, achando que as coisas não estão acontecendo, mas elas estão e estão de vento em popa. Mas o mais engraçado é que além deles não noticiar as coisas boas, quando eles noticiam, elas são picotadas e ao fazer os seus comentários, sempre é acrescido de uma crítica. É um gesto do Lula, é uma fala do Lula, é uma situação da Janja, é uma situação de não sei quem. Nunca eles deixam de dar aquele pitaco do veneno mascarado na notícia para envenenar a população, toda ela, inclusive a própria esquerda. E aconteceu agora com essa questão do Japão. Uma comitiva enorme, os bolsonaristas estão gastando dinheiro público e bababá, bababá. Uma comitiva que não foi para brincar, uma comitiva que foi para trabalhar. Além disso, Lula levou 500 empresários com eles, dos mais diversos segmentos, e ele abriu a porta para esses empresários conversar com os empresários japoneses, com os importadores, para vender os produtos brasileiros para o Japão. Com um grande detalhe: o imperador não recebe praticamente ninguém, porque parece uma joia rara, sempre tratado primeiro-ministro, enfim, mas foi o imperador que fez questão de receber Lula. Isso já é um motivo para nós nos alegrarmos. E é exemplo, no dia de hoje, a imprensa, no UOL especialmente, resolveu falar de pesquisa, resolveu falar do preço do ovo, do aumento do café, do tomate, tudo que já está pacificado, explicado e já está cansativo de dizer os motivos, mas eles insistem em demonizar. Esta é a imprensa que nós temos. Por isso, você deve dar uma certa abandonada e vem para cá com a gente, porque aqui a gente não faz fake news. E eu não poupo, se o Lula fizer alguma coisa errada, você já viram vídeos meus criticando o Lula, criticando seja quem for, porque eu não passo a mão por cima. Esta é a minha verdade, mas também eu não posso ser injusto com o que está acontecendo de bom nesse país. Eu quero te mostrar o conteúdo do Mauro Vieira para você entender o que o Lula foi fazer junto com essa comitiva no Japão. Você vai ficar perplexo, mas aí você tem que se predispor a ter tempo, você tem que se predispor a querer conhecer a verdade, saber o que está acontecendo, além de se motivar, compartilhar o vídeo com aqueles que estão já em desalento, com os bolsonaristas especialmente, porque eles já estão totalmente, desculpa a expressão, embundados, mas eles não abrem mão de ficar demonizando ao ponto de ficar fazendo recortes de fala do julgamento no STF, dos advogados, tudo fake news, essa é a grande verdade. Então eu quero, antes de passar o conteúdo para você, pedir para que você que está chegando pela primeira vez no canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações, todas elas, dê o certinho agora para não se esquecer, faça um comentário, porque tudo isso é de graça. Então você precisa ajudar também a engajar o conteúdo. Então, fique comigo até o final. Fique com o Mauro Vieira, na verdade, porque a verdade será dita neste conteúdo que a empresa corporativa insiste em não mostrar. E quando mostra, como eu disse, repetindo, sempre com um recorte de maldade. Um exemplo está no famoso tênis do Lula, que custou 10 mil reais. Eles estão supondo que aquele tênis é de uma marca, mas já estão dizendo que o tênis esse custa 10 mil reais. E por aí vai. Sempre tem um defeito, sempre tem um problema. Nunca eles elogiam, nunca eles enaltecem o que está acontecendo de fato na indústria, na economia, no emprego, nos problemas sociais e etc, e etc, e etc. Porque é isso que está acontecendo no governo, etc, etc e etc. Então, sem mais delonga, fique com esse conteúdo, eu vou ficar por aqui, mas você assiste ao final para saber com certeza, e aí você comenta se o que eu estou dizendo eu tenho razão ou não.
Então, está dado meu recado, que aqui é uma voz libertadora, você é uma voz libertadora, e como eu sempre digo ao final do conteúdo, me antecipando, com a graça de Deus até o nosso próximo encontro, e agora, fique com o conteúdo. Tchau. Um resumo de como foi a visita do presidente. O presidente hoje concluiu uma muito importante, bem-sucedida e simbólica visita ao Japão. O convite para essa visita partiu do governo japonês e foi a primeira visita de Estado que o Japão recebeu desde 2019, antes da pandemia. Portanto, há 6 anos não havia uma visita de Estado. O presidente Lula veio acompanhado de uma importante e numerosa delegação do Executivo e do Parlamento. Acompanham o presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, além dos ex-presidentes do Senado e ex-presidentes da Câmara dos Deputados e uma delegação importante de senadores e deputados, além de 10 ministros de Estado. Os ministros da Educação, Ciência e Tecnologia e Inovação, Comunicação, Integração e Desenvolvimento Regional, Meio Ambiente, Minas e Energia, Portos e Aeroportos, Trabalho, Transportes, Relações Exteriores, além de um conjunto amplo e representativo de deputados, como mencionei, e senadores, e 5 representantes das centrais sindicais. O Brasil e o Japão celebram neste ano 130 anos de relações bilaterais e são parceiros estratégicos desde 2014. Mais do que isso, são aliados no combate às grandes ameaças ao mundo de hoje. Os ataques contra a democracia, a reemergência do protecionismo comercial e a crise do multilateralismo. Nessa visita, foram firmados importantes documentos e um plano de ação para a implementação da parceria estratégica. E foi também lançado formalmente o diálogo bilateral em favor da paz e do multilateralismo. O Brasil e o Japão são tradicionais defensores da reforma das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, reforma que é mais urgente do que nunca e em face da multiplicação dos conflitos internacionais. Esse diálogo bilateral renovado será implementado por meio de reuniões periódicas entre os ministros das Relações Exteriores e de outros setores, de outras pastas, além de encontros bienais entre os chefes de Estado e de governo. Na sua agenda em Tóquio, o presidente foi recebido no primeiro dia, após a sua chegada, em audiência e em banquete por Sua Majestade o Imperador Naruhito e a Imperatriz Masako, no dia 25 de março. Ontem, dia 26, o presidente manteve encontro e jantar de trabalho muito positivo com o primeiro-ministro Ishiba e uma importante delegação de ministros do gabinete japonês. A visita incluiu também a realização de encontro empresarial, que reuniu mais de 500 empresários brasileiros e japoneses e foi encerrado pelo presidente Lula e pelo primeiro-ministro Ishiba. Do lado brasileiro, havia importante delegação de membros da ABIEC, da Única, havia representação da Vale do Rio Doce, Embraer e de toda a agroindústria brasileira. Em paralelo, o presidente Lula manteve também encontros com empresários brasileiros de diversos setores, com uma delegação de sindicalistas japoneses e com a Associação de Pesquisadores Brasileiros do Japão e com o presidente da Nippon Foundation, dedicado a temas de saúde. Essa visita do presidente Lula, essa visita de Estado ao Japão, resultou na assinatura de 10 importantes acordos entre os governos e mais 74 instrumentos entre entes subnacionais, instituições públicas, universidades e o setor privado. Entre os instrumentos assinados, há compromissos em áreas como mudança do clima, integração industrial, combustíveis,
combustíveis sustentáveis, educação, tecnologias da informação e comunicação, recuperação de pastagens e redução do risco de desastres relacionados à água, entre outras. Foram também informados acordos econômicos de grande relevância, com a carta de intenção assinada pela Embraer com a empresa japonesa All Nippon Airways, ANA, com a possibilidade de aquisição de 20 aeronaves nos próximos anos. Também na área de energia houve avanços no diálogo. O Japão é um grande mercado para o etanol brasileiro e decidiu pela ampliação da mistura de sua gasolina de 10%. Somos também parceiros no desenvolvimento de motores hídricos e na transição energética, aliados pelo sucesso na COP30 em Belém. O Brasil apresentou sua posição em favor de negociações para a abertura de mercados agrícolas e de diálogo entre o Japão e o Mercosul, com vistas à possibilidade de um acordo comercial futuro. Acordamos que o tema será tratado com prioridade durante a presidência brasileira do Mercosul, que começará no segundo semestre desse ano. Apesar de significativo, o comércio entre o Brasil e o Japão foi também tema de debates, com a decisão de ambos os governos de estimularem o crescimento deste comércio para que volte a ser significativo, que volte a ser tão importante como a economia dos dois países. É importante lembrar também que o Japão é um importante investidor no Brasil, com um estoque de investimentos da ordem de mais de 35 bilhões de dólares. Tratamos também dos interesses dos brasileiros que vivem no Japão. São mais de 200 mil e as discussões, podemos ver que nessas discussões foi grande a receptividade do governo japonês em favorecer nossos pleitos de facilitação de concessão de vistos e de melhorias das condições de educação e formação profissional nesse país. Houve também um encontro entre os representantes da comunidade brasileira, junto com a embaixada e com os 3 consulados brasileiros mantidos no Japão. Esses são, em resumo, os principais aspectos dessa visita. Sim, também mencionar, já tinha mencionado de passagem, mas o presidente se encontrou também com a Associação de Pesquisadores Brasileiros no Japão e com o presidente da Nippon Foundation, que se dedica a temas de saúde. E também se encontrou com a dirigente da central sindical, na companhia dos sindicalistas brasileiros. O encontro com a Associação de Pesquisadores Brasileiros foi muito importante, foram discutidos justamente aspectos relativos ao regresso ao Brasil de um número importante de pesquisadores que aqui mantêm importantes pesquisas e formação profissional, restituindo ao Brasil esse número importante de pesquisadores. Bem, esses são os principais aspectos dessa importante e significativa visita de Estado do presidente, como eu mencionei no início, a primeira em 6 anos, e que trouxe, sem dúvida nenhuma, importantes resultados para a aproximação dos dois países, a aproximação dos dois estados, mas também como importante estímulo para a economia dos dois países. Essa cooperação próxima na área de investimentos, de comércio, de ciência, de tecnologia, de meio ambiente e todos os demais aspectos que foram tratados. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Ela fala. Muito obrigado.